Damos a cada Agora esta chamada está sendo gravada. instrumentos da paz e do amor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Valéria. Então, todos estão vendo slides? Sim, Roberto. Sim, Zé. Ok. Então, boa noite a todos. Ótimo estarmos juntos novamente, né, no nosso estudo do Livro dos Médiuns, né? Essa turma aqui maravilhosa, né? Que a gente aprende a ter afinidade, né? E sentimos muita falta quando a gente não realiza os nossos encontros. Eu estava comentando com o Gustavo, por questões técnicas, semana passada, o Google perdeu a gravação, ou não fez, né? O Gustavo que tem os detalhes técnicos, e ele está tentando recuperar. Então, é bem provável que recupere, mas se por um acaso não recuperar, o que eu estou propondo, né, a fazer? Alguns não puderam assistir à aula passada, então eu vou pegar alguns slides da semana passada para a gente comentar rapidamente e darmos sequência no nosso estudo, tá bom? Dos lugares mal assombrados. Então, vamos iniciar aqui com o slide 1. Então, como nós falamos, né? As manifestações físicas, tem várias manifestações. Dos lugares assombrados que nós vamos agora nos dedicar a esse estudo, é a manifestação física. O que é essa manifestação física, né? E Kardec dá um detalhamento sobre isso. São as chamadas as manifestações que se limitam a fenômenos materiais, como ruídos, movimentos e deslocamentos de objetos. Na maioria das vezes, elas não comportam nenhuma intenção direta. Seu objetivo é chamar nossa atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma força superior ao homem. Para muitas pessoas, essa espécie de manifestações não passa de um objeto de curiosidade. Para o observador cuidadoso, representa, no mínimo, a revelação de um poder desconhecido, digno, em todo caso, de um estudo sério. Então, o fenômeno físico, desde que a humanidade está na Terra, já existe. Essas manifestações que nós sabemos são realizadas por aqueles pessoas, aqueles irmãos já desencarnados e por algum motivo querem chamar a atenção. Então, esses lugares, né, aos quais foram denominados assombrados, é que existiam manifestações físicas. Dados assombrados, né, esse termo, por não conhecer o que acontecia, qual força que ocasionava aqueles fenômenos, são tidos como sobrenaturais, que Kardec estudou com bastante detalhe e ele vai trazer para nós o que caracteriza essas manifestações físicas, né, que dá muito deu-se a nomenclatura de lugares assombrados, né? Então, ele diz que na maioria das vezes, não sempre é assim. Na maioria das vezes, é algum espírito que quer nos chamar a atenção por alguma coisa. Aí nós vamos ver alguns detalhes. O que seria esta coisa, né? Na época, antes de Kardec, era uma curiosidade, as pessoas tinham medo dos lugares assombrados, até que, com a decodificação da doutrina espírita, Kardec faz um estudo detalhado desses fenômenos e nos mostra que tudo era natural. Não tinha nada de sobrenatural, que era as almas dos mortos, entre aspas, que proporcionavam esses fenômenos. Então, continuando. Então, nós já vamos às físicas, né? Os mais simples efeitos desse gênero são as batidas sem causa ostensiva conhecida e o movimento circular de uma mesa ou de objeto qualquer, com ou sem imposição das mãos. Vamos lembrar que tinha muito a questão das batidas, né? Eu até trouxe um slide, nós vamos ver aqui, que o fenômeno de Hydesville com as irmãs Fox iniciou-se com
as batidas, né? Aí é denominado o espiritismo moderno, o início do espiritismo. E depois nós vimos na França com as mesas girantes, as mesas subia, descia, respondia perguntas, né? Com ou sem posição das mãos. Esses eram os efeitos mais simples desses fenômenos físicos. Então, aí Kardec continua. No entanto, podem adquirir proporções muito mais estranhas. Por vezes, as pancadas são ouvidas por todos os lados e com tal intensidade que degenera em verdadeira algazarra. Os móveis mudam de lugar, são derrubados, elevados do solo, os objetos transportados de um lugar para outro, à vista de todos, as cortinas puxadas, as cobertas dos leitos arrancadas, as campainhas agitadas. Compreende-se que, quando se produzem tais fenômenos, certas pessoas lhe atribuam uma origem diabólica. Um estudo atento pôs por terra essa crença supersticiosa. Então, Kardec está dizendo, olha, antes disso, antes de nós fazermos esses estudos, esses fenômenos aconteciam. Objetos que caíam, louça que quebrava, pedras que eram atiradas, tantos outros, né, transportes, sumiço de objeto. Então, e as pessoas, por não compreender, sempre atribuía a esses fenômenos algo diabólico, algo que aconteciam pelo diabo. Isso proporcionava tudo isso, né? Até que Kardec fez um estudo sério e acabou com essa superstição, mostrando o que na realidade acontecia, né? Esses ruídos, essas movimentações, esses objetos transportados, a quebra de objetos, era uma coisa natural, provocada por espíritos desencarnados, que utilizam os fluidos espirituais, os fluidos dos médios, que é necessário, e os fluidos da natureza. Então, para que ocorra todos esses fenômenos, os médios, os espíritos utilizam esses fluidos. Então, eu dei até um exemplo dos alunos que traziam, do ESE traziam, né, o ano passado, esses relatos que caíam, quebrava coisas na cozinha, muitas vezes realmente quebrava, outras vezes era só o barulho. Então, são exemplos, né, que são trazidos que vão mostrando que existe esses fenômenos, né? Nós vamos, e Kardec fez o estudar e identificar o que acontece, né? Agora vamos pular alguns slides. Então, os comuns são ruídos, barulhos, pancadas e sinais. Como as pancadas e os ruídos são as manifestações de efeitos físicos mais simples, esses são os mais simples, devemos nos conduzir com prudência para não sermos enganados, porque realmente existiam os embusteiros, né? Aquelas pessoas que utilizavam da fé das pessoas para enganá-las. Então, Kardec ele presenciou muito disso, ele já alerta, ó, cuidado para não ser enganado, porque as pancadas, ruídos, é fácil de você manusear, de você produzir e achar que é uma conotação espiritual. E aí ele dá exemplos, traz muitos fenômenos que eram embuste trazidos por pessoas que queriam enganar todos. Então ele alerta, cuidado. Então, ele continua, é que se deve temer a ilusão, porquanto uma infinidade de causas naturais podem produzi-los. Aí ele dá outros exemplos, além do charlatanismo, ele dá evento. Ó. O vento que sibila, que balança algo, né? Ou que agita um objeto, um corpo que se move por si mesmo, sem que ninguém perceba, um efeito acústico, um animal escondido, um inseto, até mesmo a malícia dos brincalhões de mau gosto, né? Que nós falamos, né? Aliás, os ruídos espíritas mediúnicos apresentam um caráter especial, relevando intensidade e timbre muito variado, e os tornam facilmente reconhecíveis, e não permite sejam confundidos com os estalidos da maneira com as crepitações do fogo
ou com o tic-tac monótono do relógio. Aí nós demos o exemplo da madeira, as pessoas que moram em casa de madeira, com calor, com sol, é normal esses estalidos, né, da madeira, mesmo em alvenaria, quando existe muita incidência do sol, a alvenaria, o cimento junto com a areia se expande e cria aqueles ruídos, e as pessoas pensam, tem algum fenômeno aqui. Não, então, e Kardec já alertava naquela época com os embusteiros, com os brincalhões, e também com todo esse ponto, o vento, o estalido, o inseto. Isso acontece normalmente. Nós demos exemplos na semana passada das pessoas que moram em casa, começam a ter esses estalidos, né, comuns à madeira, e muitas pessoas imaginem ser um fenômeno espiritual, né? E Kardec já alertava sobre isso. Então, vamos passar mais um pouco. Agora, um fenômeno físico muito importante são as materializações de espíritos. Então, Kardec traz para nós. A materialização é um fenômeno de efeito físico em que os espíritos tornam-se visíveis ao circunstante de uma reunião, independente de eles possuírem mediunidade de evidência, que nós falamos, né? Quando o espírito quer se mostrar, ele se mostra para todos que estejam numa reunião, numa sala, independente que o médium tenha evidência ou não. Aquele que tem a mediunidade da evidência vai ver normalmente, mas pode ocorrer que o espírito queira se manifestar, queira se tornar visível para todos. Então, ele pode, através das manipulações do fluido, se tornar visível para todos, né? E até tangíveis também, que Kardec nos traz. Para se tornar visíveis e tangíveis, pode ser tangíveis, os espíritos utilizam fluidos específicos, sobretudo denominado ectoplasma, que é liberado pelo médium. Então, nós já falamos sobre o ectoplasma, que é o fluido, principalmente nas aparições, é um fluido que o médium possui, que é necessário para que aconteça esse efeito físico de materialização e até de tangibilidade. As materializações podem ser de objetos, como nós vimos, pode ser o espírito, através dos fluidos, desmaterializa um objeto fora e transporta para dentro do recinto, ou vice-versa também, do recinto para fora, como nos fenômenos de transporte e de espíritos. Entre essas últimas, ocorre que causam medo, denominado assombrações. Então, essas casas que as pessoas veem o perispírito, né, que nós já falamos, nós não vamos ver o espírito, né? Nós não identificamos o espírito, né? A gente o denomina de várias formas, mas, como vimos, é através do perispírito que tem normalmente a última fisionomia do encarnado, é com o perispírito que ele vai se apresentar nesses lugares como assombrados, né? Que as pessoas veem o perispírito e já determina que aquele lugar é um lugar assombrado. Até foi comentado na semana passada que sempre vai precisar de um médium naquele local para que possa ocorrer o fenômeno de aparição ou de tangibilidade, porque o espírito desencarnado necessita do ectoplasma ou do fluido para que ocorra essa aparição, né? Outras estudadas pelos pesquisadores espíritas do passado e do presente são mais comuns, porque, em geral, o espírito materializado apresenta as características do corpo físico que tinha do encarnado, aquele que nós falamos, né? A mesma fisionomia. Há ainda as materializações luminosas, muito belas, produzidas por espíritos mais evoluídos. Então, aqueles espíritos mais evoluídos, por característica do perispírito ter a luminosidade, quanto mais evoluído em conhecimento for espírito, mais vai ser luminoso o seu perispírito e vai produzir uma beleza para quem o está vendo.
E, por fim, o episódio de Hydesville, que ali também no começo, nas aparições para as famílias Fox, era realmente denominado uma casa mal assombrada, porque tinha ruídos, pancadas, mas nós que estudamos isso, vimos que não seria, isto seria o ponto inicial do espiritismo moderno, tudo elaborado pelo plano espiritual, para que naquele momento com as irmãs Fox pudesse iniciar o primeiro telégrafo, né, espiritual que houve, aonde eles criaram um sistema de mensagem para identificação de perguntas e respostas. Então, eu quis trazer, são esses 5 slides que eu quis trazer da semana passada para a gente relembrar e para aqueles que não puderam estar na nossa reunião, relembrar, porque nós já vimos essas questões, né, dos fenômenos físicos em outros estudos. Alguma pergunta, alguma colocação, por favor? Podemos continuar? Então tá, então vamos passar os slides agora. Nós já vimos esses. Nós paramos aqui na semana passada. Então, vamos continuar agora da onde nós paramos. Então, nós já vimos, né, que na obra da doutrina espírita de Kardec, principalmente na Revista Espírita, nós temos muitos exemplos de casas mal assombradas, o funcionamento, o Espírito de São Luís nos ajudando bastante no entendimento desses fenômenos. Infelizmente, como o nosso tempo é curto, não dá para trazermos todos, né? Mas é importante que a gente vá buscar esses fenômenos na Revista Espírita. Então, na Revista Espírita de 59, Kardec menciona um caso em que a mudança de local chegou a ser sugerida por um espírito superior, porque a pessoa que residia naquele imóvel estava com tantos problemas que ele foi em busca de solução, de resposta. O espírito sugeriu que ele pudesse, de 2 maneiras, se desembaraçar daquele fenômeno, daquele problema para ele que tinha na época, né? Então, o Kardec relata, então, segundo o relato do senhor V, para não identificar, excelente médium que distinguia pela pureza de suas relações com o mundo espírita, estava sendo atormentado por um espírito que resolveu reduzir o seu quarto. Então, tinha um médium, como Kardec alerta, de realmente um trabalho muito bom na mediunidade, que o espírito foi residir no seu quarto. Era um antigo carreteiro, esse espírito pertencia à mais baixa classe. Consultado por Kardec, o espírito superior diz que havia 2 meios do senhor V desembaraçar-se do perseguidor. O meio espiritual, pedindo a Deus, né, orando a Deus para que aquele espírito fosse ajudado e pudesse, né, se desfiliar daquele imóvel, e o meio material, mudando-se de casa. Então, esse espírito superior sugeriu que a maneira de ele tirar esse espírito que o estava atormentando seria pedindo a Deus através das orações, ou então mudando de casa. Podemos continuar? Então, aquele mesmo nosso entendimento, né? Quando qualquer dúvida, por favor, levantar a mãozinha que nós daremos o espaço. Aí vamos trazer algumas questões que São Luís ajudou a Kardec a trazer informações sobre os fenômenos físicos dos lugares assombrados, né? Então, é de muita importância, são perguntas muito peculiares que Kardec fez para que as respostas trouxessem o entendimento que Kardec já havia presenciado, que estava relatado já principalmente na Revista Espírita, que depois serviu como base para ele levar esses casos para o livro Céu e Inferno, né?
Então, ele começa assim na questão 132, está no nosso livro dos médiuns. As manifestações espontâneas que, em todos os tempos, se hão produzidos e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades constitui a fonte da origem da crença na existência de lugares assombrados. Então, Kardec já traz, olha, essa persistência, né, que sempre existiu desses espíritos ficarem, darem mostra em certas localidades, que originou a crença de lugares mal assombrados, que por falta de entendimento sempre, segundo a crença antiga, era um movimento diabólico, né? Então, e Kardec continua, as respostas que se seguem foram dadas às perguntas feitas sobre esse assunto, que São Luís nos ajudou a responder. Então, a primeira pergunta: os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? Vamos perceber que as perguntas do Kardec, eles vão sempre na direção de trazer, de conceituar aquele fenômeno. Ele já tinha todo esse estudo, mas as questões que ele faz é para caracterizar o fenômeno e como se situa aquele fenômeno dentro da doutrina espírita, com uma explicação espírita, né? Aí responde, ó, depende da elevação deles. Então, depende de cada um de nós. Nós temos um conhecimento espiritual. Vai depender de nós. Nós vamos pegar as pessoas ou as coisas? Quanto nós estamos arraigados à matéria, né? Então, a resposta: alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. Então, Kardec já dá os espíritos já dão esse exemplo. Olha, aquele avarento que é muito pegado ao dinheiro, à coisa material, e era comum naquela época, né, esconder tesouros, dinheiro, que não tinha hoje a facilidade que nós temos do banco, as pessoas ficavam guardando aqueles lugares para que ninguém pudesse pegar o seu dinheiro, porque para eles, ainda desencarnado, mas aquilo era o seu bem, aquilo era o seu dinheiro, então ninguém poderia se apoderar disso. E isso que o Espírito nos responde, depende da nossa elevação, o quanto nós estamos apegados à matéria, né? Vamos continuar. Segundo, tem os espíritos errantes lugares de sua predileção? Porque tinha, né, esse conceito que os espíritos procuravam lugares lúgubres, castelos, lugares assustadores, né? Então, o Kardec já pergunta isso, ó. Tem lugares que o espírito gosta de ficar? Travou? Para mim tá ok. Voltou? Ok, para mim tá ok também. Voltou? Então tá bom. É que minha internet, como eu falei para você, de vez em quando dá uma travada, por mais que eu tome todos os cuidados necessários. Então, segundo, tem os espíritos errantes lugar de sua predileção? Então, que Kardec pergunta, o espírito tem algum lugar preferido? Castelo, lugares assombrados, lúgubres, escuros? Eles falam, a resposta do espírito. O princípio aqui é o mesmo. Os espíritos que já se acham apegados à terra vão para onde se lhe oferece ensejo de praticar o amor. Então, depende do conhecimento. Eu quero ir para o lugar onde eu vou poder ajudar. Então, depende da elevação do espírito, né? São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Então, tem aquelas pessoas que eu gosto de estar junto, eu quero ajudar, eu quero preservar, eu quero proteger. Então, eu vou para esses lugares por um sentimento de amor, de proteção. Mas eles falam, contudo, pode dar-se que dentre eles alguns tenham durante certo tempo, não é eternamente, né, preferência por determinados lugares.
Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. Então, aqueles espíritos com maior conhecimento vai se apegar mais ao local do que as pessoas que lá estão. É diferente daqueles que são conduzidos pelo amor, pelo carinho, por estar com vontade de estar junto das pessoas. Esses se apegam às pessoas, mas tem aqueles que são apegados aos lugares, né? E isso vai denotar a inferioridade ou não daquele espírito, né? Terceira, o apego dos espíritos a uma localidade, sendo sinal de inferioridade, constituirá igualmente prova de seres maus? Certamente que não. Pode um espírito ser pouco adiantado, sem que por isso seja mal. Não se observa o mesmo entre os homens, e é a verdade, né? Tem espíritos aqui que a gente está encarnado muitas vezes perto de nós, que ainda tem um sinal de inferioridade, mas não são maus. Então, que nós já aprendemos com a doutrina espírita que, quando nós desencarnarmos, nós vamos ser nós mesmos. Não vamos melhorar nem piorar. Vamos ter as qualidades que nós temos aqui. Então, não necessariamente aqueles que apegam a uma localidade são maus, que ainda estão apegados à matéria, como nós vimos o caso dos avarentos. Pode ser, não seja com maldade, mas ele se apega ao dinheiro que ele guardou e por ser avarento, não quis gastá-lo, guardou em algum local bem escondido e fica aqui guardando aquele dinheiro. Ele não é mau, mas é muito apegado à matéria. Ok? Vamos continuar? A quarta questão. Tem qualquer fundamento a crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas? Aquilo que nós falamos, isso tinha realmente na época que os espíritos iam frequentar castelos em ruínas, locais realmente assustadores, e ele falando nenhum. Não tem fundamento essa crença. Os espíritos vão a tais lugares como a outros a qualquer lugar. O espírito vai estar no lugar aonde ele vai alcançar o objetivo que ele pretende. Pode ser um castelo, um lugar de lúgubre, pode, sem problema nenhum. Aqueles lugares horríveis, funestos, frios, pode, mas não necessariamente esse seja o ponto de fundamento da crença. Quem levantou a mão? Foi eu, Zé. Eros. Quem é o Eros? Ô, Eros, por favor. Ô, Zé, mas no cemitério não haveria uma concentração maior, justamente por essa fase de desapego da carne e tudo mais? Tem uma pergunta aqui, Eros, você está realmente legal, esse teu questionamento. Não necessariamente. Pode ser que ali se concentre espíritos, mas não que eles pretendam ficar ali, porque o local é apropriado à finalidade que ele queira. Então, a gente sabe que tem... Aí nós vamos adiantar um pouquinho, mas para responder para você, a gente vai adiantar um pouquinho os nossos ensinamentos. Aqueles espíritos vampirizadores, vamos falar assim, que ainda necessitam dos fluidos materiais nossos. Aonde vai ter mais isso? No cemitério. Uma pessoa que acabou de desencarnar, o corpo dele ainda tem fluido. Ele vai estar lá porque ele está ali e vai estar absorvendo esse fluido. Então, o objetivo dele é conseguir esse fluido. Então, nesse local vai ter isso. Então, eles estão ali pela finalidade dele, pelos objetivos deles. Não necessariamente porque eles acabaram de desencarnar, é ali que vai ficar o corpo físico. Eles não se preocupam com isso. Beleza, obrigado. Nada. Então, a imaginação dos homens é que, despertada pelo aspecto lúgubre de certos sítios, atribui a presença dos espíritos, o que não passa quase sempre de efeito muito natural. Quantas vezes o medo não tem
feito que se torne por fantasma a sombra de uma árvore e por espectro o grito do animal ou o sopro do vento. E isso é interessante, né? Quantos de nós, né, principalmente quando a gente era mais jovem, como a gente tinha muitas vezes a sombra de uma árvore, era um fantasma ou qualquer coisa, um animal que dava um grito ou o sopro do vento. Um exemplo aqui onde eu moro, tem esse aspecto, com essa época de ventania, aqui em casa, faz aquele sopro do vento, como se fosse um fantasma que a gente vê nos filmes. Então, se a gente não tem esse conhecimento, puxa, tem um fantasma aqui gritando aqui, né? Então, olha a resposta deles. Os espíritos gostam da presença dos homens, daí por preferirem os lugares habitados aos lugares desertos. Por quê? E isso realmente é natural e bastante esclarecedor, porque para que o espírito possa provocar o fenômeno, ele vai precisar de um médium, vai precisar do fluido nosso, do fluido material, para que ele possa ocasionar aquele fenômeno. Se ele for um lugar deserto que não tem ninguém, como é que ele vai provocar isso? Então, ele prefere um lugar que esteja habitado ou que passe alguém por aquele lugar para que ele possa, através dos fluidos, fazer o objetivo que ele quer, né? Se mostrar ou então chamar a atenção, né? Contudo, pelo que sabemos da diversidade dos caracteres entre os espíritos, podemos inferir a existência de espíritos misântropos, que preferem a solidão, espíritos que preferem a solidão aos misântropos, né? E ele responde, o espírito superior. Por isso mesmo, não respondi de modo absoluto à questão. Disse que eles podem vir aos lugares desertos, como a toda parte. É evidente que, se alguns se conservam insulados, né, isolados, é porque assim lhes apraz. Isso, porém, não constitui motivo para que forçosamente tenham predileção pelas ruínas. Em muito maior número há nas cidades e nos palácios do que no interior dos bosques. Então, o que o espírito está respondendo? Olha, Kardec falou, mas não tem aquele espírito que gosta de ficar isolado? Ele falou assim, não, realmente, a maioria não é dessa maneira, mas pode ser aquele que prefere viver isoladamente, porque isso satisfaz a ele. Ele não quer o convívio com os encarnados, né? Então, aí, mas não por isso, eu falo, não por isso que eles vão preferir ruínas, lugares ermos, né, aqueles lugares assustadores. Eles preferem ficar nos lugares, na cidade, nos palácios, porque na época tinha muito desses palácios na Europa, né? Eros? Zé, antes de eu iniciar na doutrina espírita, há um bom tempo atrás, uma pessoa que se dizia espírita, não sei se era realmente, comentou comigo que alguns espíritos são banidos para a mata. Existe alguma coisa nesse sentido? E que a mata é um lugar que concentra espíritos? Qualquer tipo de mata, entendeu? Acho que não tem nada a ver, né? Não sei. Não, isso que eu ia te falar para você, não tem nada a ver, porque a gente vai ver, vamos supor, a gente vai ver a questão vai falar em determinado momento de exorcismo, aquele exorcismo tradicional que quer afastar os espíritos. Os amigos espirituais respondem, é que eles riem disso. Como nós já vimos no livro dos Espíritos, que os amuletos não servem para nada, para que os afastem. Nós vamos ver aqui na resposta, como é que nós fazemos para afastar os maus espíritos? Trazendo os bons. Chico já nos falava disso, e nós vamos ver aqui nos estudos do livro dos médios, que os espíritos superiores já nos falam, traz os bons. Então, essas coisas de amuleto, exorcismo, afastar os espíritos para aqui e acolá, não funciona. Se você realmente quer os maus espíritos não tão perto de nós, porque aí nós temos que parar um pouquinho e refletir. A maioria desses irmãos precisa de ajuda, de oração, de esclarecimento. Então, muitas vezes, quando eles vêm nos atrapalhar,
nós momentaneamente nós temos que deixar um pouquinho eles de lado para que nós possamos ajudá-lo. Como é que eu vou poder ajudá-lo se eu tiver muita interferência, não estiver bem? Por isso que eles falam, traga os bons para o seu lado e assim você tem possibilidade de ajudar aqueles que necessitam. Porque nós vamos ver que a maioria que provoca esses fenômenos físicos, nos chamando a atenção, porque ele precisa de alguma coisa, de alguma ajuda. Então, a gente vai ver que a maioria é dessa maneira. Então, esses afastamentos para qualquer lugar, tudo é lenda, Eros. Isso realmente não funciona dessa maneira. Beleza, obrigado. Então, continuando, a quinta. Em geral, as crenças populares guardam fundo de verdade. Qual teria sido a origem da crença em lugares mal assombrados? Ele fala, o fundo da verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Então, esses fenômenos sempre existiram desde que o ser humano está na Terra. Por quê? São eles que provocam esses fenômenos com a nossa ajuda do lado material, com os fluidos espirituais e com os fluidos da natureza. Então, sempre houveram, né? Então, sempre houveram casas mal assombradas, locais assombrados, castelos mal assombrados, porque ali estavam o ser encarnado e desencarnados, né? Mas, conforme disse acima, o aspecto lúgubre de certos lugares lhe fere a imaginação, e esta o leva naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais. Então, eram lendas, né? Para as pessoas, não, esses lugares são assombrados, não, esses lugares lúgubres, ruína, castelos em ruínas. Então, é a imaginação das pessoas que, com o sobrenatural, por não conhecer aqueles fenômenos, como é que ocorria, da onde viam, então, como eles achavam que era diabólico, então vai estar lugar feio, vai estar em ruína, lugar escuro, lugar úmido. Essa era a lenda que o povo trazia, né? Aí ele continua, demais a entreter essa crença supersticiosa, aí estão as narrativas poéticas e os contos fantásticos com que o acalentam na infância. Então, quanto de nós, eu lembro, né, sentava na sala com meu pai, os tios, contando história de assombração em lugares em fazenda, mula sem cabeça, boitatá, uma série de coisas, né? Então, sempre nos contaram isso, né? E isso daí vem desde os primórdios do ser humano na Terra, né? Sexto, há para os espíritos que costumam reunir-se dias e horas a que prefiram fazê-lo? Não, isso não existe. Nos dias e as horas são medidas de tempo para uso dos homens e para a vida corpórea, da quais os espíritos nenhuma necessidade sentem e nenhum caso fazem. Então não tem dia, hora, sexta-feira 13, né, meia-noite, afinal, sexta que vem, não agora, né? Na outra, depois do feriado, é sexta 13, né? Assustador. Então ele fala, não tem hora, meia-noite, né? À noite, dia da semana. O espírito, para ele, não tem nada disso. O espírito conta, lógico que tem uma contagem de tempo, de maneira diferente da nossa, né? Aqui que nós condicionamos a nossa existência a um tempo, né? Segundos, horas, dia, anos, né? Então, para a vida corpórea é necessária. Não que o tempo também não tenha no mundo espiritual, mas a contagem, a relatividade, a maneira de ver o tempo é bastante diferente. Então, dia, horas, tal, para o espírito não existe isso. Sétimo, de onde nasceu a ideia de que os espíritos vêm preferentemente durante a noite, como nós comentamos, né? Dá a impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Então, o silêncio, né? A meia-noite, a escuridão. Então, a imaginação das pessoas são férteis, são criativas, né? Não tem, como nós vimos na questão anterior, não tem dia,
não tem hora, não tem nada disso para o espírito, né? Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destruirá. Então ele falou, o espiritismo vai trazer e informar, como veio e trouxe para todos nós, né, através do espiritismo, que esses fenômenos são fenômenos naturais, produzidos por espíritos desencarnados que têm, na maioria das vezes, um significado, né? Então, realmente, não tem todas essas superstições, essas crendices que ainda existem, né? A gente pode ver que não tem o conhecimento da doutrina espírita, ainda tem essas crendices, né? De lugares assombrados, escuridão, a meia-noite, né? Então, fica certo de que a influência da meia-noite nunca existiu, senão nos contos. Os espíritos informam, ó, isso nunca existiu realmente. Isso foi uma criação do ser humano, entendendo que a noite, o silêncio, seria mais propício à vinda de assombrações, né? Então, foi criando essas lendas e essas superstições, passou de geração para geração, né? Aí Kardec continua. Sendo assim, por que então que alguns espíritos anunciam sua vinda e suas manifestações para certos e determinados dias, como a sexta-feira, por exemplo, né? Nós estamos falando da sexta-feira 13, né? Isso faz os espíritos que aproveitam a credulidade dos homens para se divertirem. Então, é uma diversão deles, né? Eles se divertem com isso. Opa, vamos assustar agora. Vamos falar que a gente vai vir à meia-noite. Vamos vir dessa maneira. Tudo é os espíritos brincalhões, que a doutrina espírita já nos ensinou bastante, que vem perturbar, né, a nossa credulidade, a maioria daqueles que creem ainda em tudo isso, né? É uma diversão para eles, né? Pela mesma razão ao que se diz o diabo, ou dão a si mesmo nomes infernais, mostrar-lhes que não vos deixar enganar e não mais voltarão. Então, realmente, aquele que fala, olha, eu sou o capeta, eu sou o diabo, então, e criam nomes, né, infernais, nomes aí assustadores, para se divertir e nos enganar, né? Então, como nós falamos que Chico nos alerta, e os espíritos também, traga os bons espíritos para junto de nós, que aqueles brincalhões, aqueles mal vão se afastar e não vão voltar mais. Porque quando nós mostrarmos, né, a doutrina, eles falam isso, quando nós mostramos para eles que não estamos mais acreditando naquelas brincadeiras, não tem mais graça. Acaba a graça para eles, principalmente aqueles brincalhões, né? Acaba a graça para eles, eles vão procurar outro lugar onde eles possam se divertir com aqueles que têm uma credulidade sobre isso, né? Isso é diferente, o brincalhão é diferente daquele mal que quer nos prejudicar. Não, aquele que quer nos prejudicar vai estar sempre ali buscando nos prejudicar. Por isso, orai e vigiai sempre, né? Vamos pensar coisas boas, fazer coisas boas, né? E falar coisas boas. Mas para esses brincalhões, não. É só não acreditar mais nessas brincadeiras que eles se cansam e vão procurar um lugar. Qual o objetivo deles? Se divertirem, assustando. Se eles não fazem isso mais conosco, eles vão procurar aquele lugar que eles possam atingir o objetivo deles, né? Gente, se eu estiver muito rápido, por favor, é só levantar a mãozinha. Aquela pergunta, né, que o Hélio havia feito, prefere os espíritos frequentar os túmulos onde repousam seus corpos? O corpo era uma simples vestidura, era um vestimento. Ele usava para poder vivenciar aqui na nossa terra, né? Do mesmo modo que o prisioneiro nenhuma atração sente pelas correntes que o prende, os espíritos nenhuma atração experimentam pelo involtório que os fez sofrer. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa que para eles tem valor. Então, vamos dividir essa resposta, né? Então, aqueles que a pergunta do Eros estão lá nos túmulos, estão nos cemitérios e tem uma finalidade propícia para eles que eu falei, a questão do vampirismo. Eles estão lá por isso, não que ali que eles ficam lá, porque meus corpos estão aqui, eu vou ficar perto deles. Para eles não tem mais
importância nenhuma. Lógico que tem alguns casos e ainda que eles se apegam ao seu corpo físico. A gente já estudou isso, com certeza tem. Então, ele não tem mais nenhuma atração pelo nosso corpo material. Aí ele, no final, ele fala, ó, a lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa que para eles tem valor. São aqueles espíritos que nós vimos, aquela diferenciação que pensa no amor, pensa nas pessoas, sim. A lembrança das pessoas que eles vão procurar os locais aonde essas pessoas estão para que eles possam estar no convívio, mesmo que não seja mais encarnado para encarnado, mas estão ali porque ele tem afinidade por essas pessoas, né? Então, a questão do frequentar os túmulos, onde estão seus corpos, por espírito, a maioria não tem objetivo nenhum, a não ser aquele que nós falamos antes. Aí, Kardec pergunta, não são-lhes mais agradáveis do que quaisquer outras as preces que por eles se façam junto aos túmulos dos seus corpos? É diferente. Nós, encarnados, vamos lá no túmulo, no cemitério, né, com uma lembrança, orar, imaginando que ali está o seu ente querido ainda. E muita gente faz isso, né? Aí o Espírito responde, ó, a prece, bem o sabes, é uma evocação que atrai os espíritos. Então, é um pensamento, a prece é um pensamento que eu vou evocar, né? Naquela época, tinha muita questão da evocação, né? Muitos espíritos eram evocados, a gente tem muito relato, né? Muitos casos na Revista Espírita, porque era necessário para se identificar o fenômeno e os procedimentos que aconteciam. Estava sendo decodificada a doutrina. Hoje não existe mais tanta questão da evocação, né? O telefone toca de lá para cá, como o Chico nos alertava. Mas ele está dizendo, a prece é uma evocação. Então, tanto maior ação terá, quanto mais fervorosa e sincera for. Então, se eu vou no cemitério lá orar por ente querido, ele vai até lá. Porque é uma evocação, queira ou não queira, é uma evocação. Lógico que aqueles que têm permissão de ir, né? Ora, junto de um túmulo venerado, sempre se está em maior recolhimento do que algures, do que em qualquer lugar. E a conservação de estimadas relíquias é um testemunho de afeição dado ao espírito que nunca deixa de o sensibilizar. Como nós falamos, uma relíquia, um amuleto não muda nada, mas muitas vezes ele se apega àquele amuleto porque é pelo amuleto pelo qual ele é lembrado. Aqueles espíritos têm afinidade, relembra muito daquele espírito desencarnado por algum amuleto. Então, aquele amuleto está fazendo com que a evocação seja mais fervorosa, a sua fé, a sua oração. Então, o sensibiliza sim, mas não a questão do amuleto em si, que vai fazer qualquer mudança. Isso não acontece. Então, aí ele continua. O que atua sobre o espírito é sempre o pensamento e não os objetos materiais. Mais influência do que sobre o espírito exerce objetos sobre aquele que ora, porque eles ficam à atenção. Então, as pessoas que não têm o conhecimento espírita, que são católicos, a gente lembrar, Chico tinha a imagem de Nossa Senhora Aparecida no seu quarto, na sua sala. Então, tem aquelas pessoas que uma imagem, as pessoas falam, a imagem de barro, que valia vai ter para o espírito nada. Mas como aqui ó, é realçado, mas para aquele que ora, quantas pessoas que expressam a sua fé sobre um objeto, sobre uma imagem de Nossa Senhora Aparecida ou qualquer outra ali de barro, ali está esterilizando a sua fé. Isso é importante? Claro. É claro que é. Para o espírito, aquele objeto não vai exercer tanta influência, mas para quem está orando, nós não precisamos de amuletos para definir a nossa afinidade, mas tem aquelas pessoas
que precisa de um amuleto qualquer para exprimir a sua fé, a sua oração, a sua lembrança, está errado? Claro que não. Porque aquele objeto está propiciando que ele tenha uma fé, uma oração muito, muito eficaz naquele momento. Então, o que eles estão dizendo? Olha, não vai influir sobre o espírito, mas para aquele que ora, sim. Que ele fixa atenção naquele objeto e ali ele exprime a toda a sua fé, a toda a sua humildade, a sua dedicação e a sua esperança naquilo que ele está orando, naquilo que ele está buscando. 9. À vista disto, parece que não se deve considerar absolutamente falsa a crença em lugares mal assombrados. Dissemos que certos espíritos podem se sentir atraídos por coisas materiais. Sim, nós já vimos, o espírito por coisas materiais pode ser atraído. Podem ser por determinados lugares onde parece estabelecer domicílio, até que desapareçam as circunstâncias que os faziam buscar esses lugares. Então, esses não é falso, né? A crença em lugares mal assombrados, porque tem alguns lugares que são atraídos por espíritos, os espíritos se sensibilizam por aquele local, estabelece ali momentaneamente o seu domicílio e ele, até que o objetivo dele não acabe, ele vai ficando ali. Até isso que é importante, né? Porque tem, e nós vimos que esse objetivo nem sempre, ou na maioria das vezes, não é objetivo mau. Ou é um objetivo de brincalhão para se divertir, ou chamar atenção para uma necessidade, uma ajuda que esteja necessitando. Que circunstâncias podem induzir a buscar tais lugares? A simpatia por algumas das pessoas que o frequentam, ou o desejo de que com elas se comunicar. Então, se tem um local entre aquele espírito desencarnado, alguém que ele gosta, que ele tem afinidade e quer se comunicar, ele vai estar naquele local. Então, não é o local que está o atraindo, são as pessoas que estão naqueles locais. Se por um acaso a pessoa muda, ele também vai acompanhá-la, né? Entretanto, nem sempre os anima as intenções louváveis. Quando são espíritos maus, podem pretender tirar vingança das pessoas de que guardam queixas. Então, ele está naquele local para buscar algum tipo de vingança. A permanência em determinado lugar também pode ser, para alguns, uma punição que é infligida, sobretudo se ali cometer um crime, a fim de que o tenha constantemente diante dos olhos. Esse é um caso mais raro, mais difícil, mas pode acontecer. Um determinado espírito, né, quando encarnado, cometeu um crime, tirou a vida de alguém. Ele pode ficar naquele lugar como um ensinamento, vamos falar uma punição, como ensinamento para que ele reviva aqueles fatos e possa melhorar como pessoa, como espírito, né? Até nós falamos do caso, tem um caso que não dá para trazer na Revista Espírita do Calderari, lá que realmente depois ele cometeu um crime, momentaneamente ele ficou nesse local e após algum tempo de evocações, tudo, ele entendeu a situação que ele estava passando ali como um aprendizado, se arrependeu e aí começou a sua evolução em função desse arrependimento. Então pode, em alguns casos, não é os casos normais, ele ficar ali vendo o ato que ele cometeu para ele refletir sobre aquele ato. 10º, os lugares assombrados sempre o são por antigos habitantes deles? Sempre não. Então, não sempre aquele lugar que eles estão assombrando
momentaneamente era a habitação deles, nem sempre. Às vezes, porquanto seu antigo habitante de um desses lugares é espírito elevado, tampouco se preocupará com a sua habitação terrena, quanto com o seu corpo. Os espíritos que assombram certos lugares muitas vezes não têm para assim proceder outro motivo que não simples capricho, a menos que para lá sejam atraídos pela simpatia que lhe inspire determinadas pessoas. Então, pode ser por capricho, eu ficar aqui, esse é meu lugar, essa é minha casa, essa é minha residência, eu sou proprietário, eu sou dono daqui, eu vou ficar aqui, e a gente vê relato, infelizmente, de muitos disso, né? Que aqueles espíritos sofrem com isso, na maioria que não conhecia a doutrina ou não acreditava na vida futura, se sente vivo, sem dúvida. O seu perispírito muito pesado, ele acha ainda que é o corpo físico, e ele fica naquele lugar, ninguém o ouve, ele vai trabalhar, ninguém o ouve. Então, infelizmente, a gente vê nos relatos muito que acontece. Ou então, ele está ali, pelas pessoas que estão ali, o atrai pela afinidade que ele possuía com aquelas pessoas. Tudo isso, com certeza, momentaneamente, porque em determinado momento nós somos sempre amparados pela espiritualidade, de alguma forma, para que nós possamos seguir a nossa jornada no mundo espiritual. Pode estabelecer num lugar desses conflito de proteger uma pessoa, a própria família? Certamente, se for espíritos bons. Porém, nesse caso, nunca manifestam sua presença por meio desagradáveis. Então, desencarnou, é um bom espírito, ainda quer proteger uma pessoa, sua família, ele pode momentaneamente ficar naquele local para protegê-lo, mas a sua, vamos falar, entre aspas, assombração, nunca vai ser desagradável. E, na maioria das vezes, nem ocorre a manifestação. Alguns casos, sim, para ele mostrar a sua presença. E, nesse caso também, a gente pode até abrir um parênteses, muitos que ficam nos locais que era sua residência, muitas vezes, por necessidade, faz alguma manifestação física, chama a atenção daquelas pessoas que estão naqueles locais para que eles possam ser ajudados de alguma maneira, com uma oração ou algo que ele precisaria realizar quando encarnado não realizou. Então, sempre eles fazem alguma chamada, sempre com aquele fenômeno bem simples, chamando a atenção para alguma coisa, para que eles sejam ajudados de alguma maneira. Você vê que até naquela época, né, já existia aqui, já muitos anos atrás aqui, a Dama de Branco, né? Haverá alguma coisa de real na história da Dama de Branco? Mero conto, extraído de 1000 fatos verdadeiros. Então, nesse caso específico da Dama de Branco, ele fala, é um conto, porque realmente, quantos fatos já ocorreram em que o perispírito tem, como nós já vimos, questão de luminosidade, perispírito mais claro, mais etéreo, menos etéreo, mais pesado. Então, já apareceram centenas, milhares de vezes espírito, através do seu perispírito, mais etéreo, mais voltado ao branco, né? Então, essa história sobre especificamente uma mulher de branco que aparece, não, isso é um conto. Mas aparições dessa maneira, ele fala, sem dúvida já aconteceram. Décimo segundo, será racional temer esses lugares assombrados pelos espíritos? Não, não devemos temer esses lugares, né? Os espíritos que frequentam certos lugares, produzindo neles desordens, antes querem divertir-se à custa da credulidade e da poltronaria, do medo, né, dos homens, do que se fazer mal. Então, a maioria
que Kardec identificou e os espíritos confirmam, querem brincar, querem se divertir. E pela credulidade, pelo medo das pessoas. As pessoas que não conhecem realmente têm bastante medo, né? E ele continua: aliás, deveis lembrar-vos de que em toda parte há espíritos, e de que, assim, onde quer que estejais, os tereis ao vosso lado, ainda mesmo nas mais tranquilas habitações. Realmente, à nossa volta tem centenas de espíritos que vão se manifestar, mas estão à nossa volta. Então, por que nós vamos ter medo de lugar assombrado se eles estão nas nossas voltas? E que são essas assombrações de que espírito desencarnado? Nós somos espíritos, né? Só que nós estamos nas condições de encarnado, então por que ter medo, né? Mas a gente já sofre essa influência do medo já há quanto tempo, né? Por isso tem embutido em nós essa questão de medo, até que nós tenhamos o conhecimento aos quais nós estamos buscando na doutrina, né? Continuando, quase sempre eles só assombram certas casas, porque encontram ensejo de manifestarem sua presença nelas, como nós vimos, por diversão ou em busca de alguma ajuda, em querer mostrar para aquelas pessoas que estão lá, né? Haverá meio de os expulsar, isso nós já vimos bastante, né? Atraindo os bons espíritos, né? Mas aqui os espíritos pessoais nos relatam, ó. Porém, as mais das vezes que fazem, para isso os atraem em vez de os afastar. Porque é questão de exorcismo, amuletos, fazem coisas materiais, um mundo diversos, né? Sempre com a parte material, simbolismo. Ele falou, só vai atrair, não vai nada, eles vão só se divertir e dar risada. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Você vê que eles frisam sempre isso, né? Atrair, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. É igual a água e o vinho e o óleo, não vão se misturar nunca, né? Então, aqueles maus espíritos vão desaparecer, porque a finalidade deles é outra. E nós trazendo os bons para o nosso lado, que vão sempre nos proteger, nós estaremos criando uma proteção fluídica, uma proteção espiritual que jamais nós seremos alcançados, né? Sede sempre bons, e somente bons espíritos tereis junto de vós. Realmente interessante isso, né? Então, amuletos nenhum, exorcismos vai expulsá-los, mas essa é uma recomendação muito interessante para todos nós, né? Vamos fazer o bem, sermos bons espíritos, porque sempre os bons espíritos estarão conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos orientando, né? E como é que nós fazemos? Não é só o bem material, é o bem espiritual. Porque sempre nós falamos, né? Sempre nós vamos atrair os espíritos com o nosso padrão vibratório. E devemos estar sempre relembrando isso. Quais são os nossos padrão vibratório, o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós falamos. Se eu penso coisas boas, se eu faço coisas boas, falo coisas boas, os bons espíritos estarão sempre ao nosso lado. Ao contrário, quem vai estar conosco? Então, continuando. Há, no entanto, pessoas muito bondosas que vivem às voltas com as tropelias dos maus espíritos. Por quê? Aí o Espírito faz com que a gente reflita. Se essas pessoas são realmente boas, isso acontece talvez como prova para lhes exercitar a paciência e concitá-las a se tornar ainda melhores. Então, se realmente são boas, é uma prova para exercitar nossa paciência e para que a gente sempre esteja melhor. Aí ele fala, mas fique certo, porém, de que não são os que continuamente falam das virtudes os que mais as possuem. Então não adianta, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né?
Porque muitas vezes os olhos, os ouvidos nos enganam, né? Aquele que é possuidor de qualidades reais quase sempre ou ignora, ou delas nunca falta. Então a gente tem que usar muito a nossa sensibilidade. A nossa sensibilidade espiritual, essa é uma mediunidade, né, de sensibilidade, vai nos orientar muito bem. Que muitas vezes nossos ouvidos, nossos olhos físicos podem falhar. 14º. Nós já falamos bastante, vamos ver o que os espíritos falam sobre isso, né? O que se deve pensar com relação à eficácia dos exorcismos para expelir dos lugares mal assombrados os maus espíritos? Já tivesse ocasião de verificar a eficácia desse processo? Não tem visto, ao contrário, as tropelias redobrarem de intensidade depois das cerimônias do exorcismo? É que os espíritos que as causam se divertem como serem tomados pelo diabo. Então, esse exorcismo que a gente vê, então isso aí só faz com que eles se divirtam mais ainda e provoquem mais fenômenos, né? Também, os que se não apresentam com intenções malévolas podem manifestar sua presença por meio de arruídos e até tornando-se visíveis, mas nunca praticam desordens nem incômodos. Então, esses que fazem isso são frequentemente espíritos sofredores, cujos sofrimentos podeis aliviar orando por ele. Olha a importância, né? Então, muitas vezes, dos fenômenos que alguns espíritos provocam, é os sofrimentos que eles estão tendo, que pode ser aliviado quando nós oramos, quando nós recomendamos a sua condução a uma casa espírita. Então, muitas vezes, quando nós presenciamos algum fenômeno espírita, o que eu devo fazer? Uma oração sincera, uma oração realmente pedindo para que eles sejam ajudados. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente pode fazer uma oração para que afastem aqueles espíritos dali. Mas se for um ente querido precisando de ajuda, ou ente querido ou não, ou se aquele espírito está ali provocando aquele fenômeno para ser ajudado através das nossas orações, dos nossos encaminhamentos. Muitas coisas são importantes a gente refletir, né? Outras vezes são mesmo espíritos benfazejos que vos querem provar estar junto de vós, ou então espíritos levianos que brincam. Então nós já vimos, né? Então, para um fenômeno físico, são aqueles que estão precisando de ajuda. Ou então são aqueles espíritos amigos com nossa afinidade que querem mostrar que estão perto de nós. Ou então aqueles que brincam. Mas aí nós temos que usar com a nossa perspicácia, a nossa intuição para avaliar tudo isso, né? Mas o importante, oração. Independente quaisquer que sejam esses espíritos que estejam provocando esse fenômeno, quando nós oramos de coração e orando para que sejam ajudados, com certeza essa ajuda vão aliviar aqueles que necessitam, vão mostrar aquele que tem por nós a afinidade, que nós estamos ali pensando nele, orando por ele, e mostrando aqueles levianos, aqueles brincalhões, que ali não vai surtir efeito aquelas brincadeiras, né? Como quase sempre os que perturbam o repouso são espíritos que se divertem. O que de melhor tem a fazer os que se veem perseguidos é rir do que lhes sucede. Isso. Fala, não, aqui vocês não vão realmente me perturbar ao ter essa brincadeira. Os perturbadores se cansam verificando que não conseguem meter medo nem impacientar. Olha que os espíritos superiores, né, estão recomendando que nós façamos, né? Então, que Kardec, né, depois no final do estudo, ele nos fala:
resulta das explicações acima, né, que ele trouxe, haver espíritos que se prendem a certos lugares, preferindo permanecer neles, sem que, entretanto, tenha necessidade de manifestar sua presença por meio de efeitos sensíveis. Então, tem aqueles que ficam lá, mas não preferem fazer qualquer tipo de manifestação, né? Qualquer lugar pode constituir morada obrigatória ou predileta de um espírito, embora mal, sem que jamais qualquer manifestação se produza, né? Olha que interessante. Por quê? Porque nós estamos com os bons espíritos ali ao nosso lado. E por um momento oportuno, eles vão se ausentar porque não vão conseguir o seu objetivo, a sua intenção. Os que se prendem a certas localidades ou a certas coisas materiais nunca são espíritos superiores, nós já vimos, são espíritos inferiores. Contudo, mesmo que não pertença a essa categoria, pode dar-se que não sejam maus e nenhuma intenção má alimente. Então, a gente já viu que a maioria, assim. Não raro são até comensais, ou comensais é que convivem, mais úteis do que prejudiciais, porquanto desde que se interessam pelas pessoas podem proteger. Então a gente vai ver que esses fenômenos não nos devem amedrontar, porque nós podemos ver que tem muitos casos em aqueles que convivem, os comensais que convivem conosco, querem nos ajudar, querem nos proteger. Nós vamos perceber sempre, através do fenômeno, qual a intenção daquele espírito. Para isso, nós temos que ter a nossa sensibilidade, a nossa mediunidade sempre aguçada pelo estudo. Sempre, por isso que é importante o nosso estudo, que cada estudo que nós fazemos, os livros dos médiuns, da doutrina espírita, nós vamos entendendo a mediunidade, esses fenômenos de efeito físico, para nos ajudar, para que nós possamos, através dessa ajuda, ajudar aqueles que estão necessitados. Oi, Graça. Eu estava sentindo a falta das perguntas. O pessoal hoje está muito quieto. Viu? Zé Roberto, mas sabe, você falou uma coisa aí bem interessante que eu já estava pensando aqui. O conhecimento, como o conhecimento ajuda a gente, né? E a gente, com ele, pode ajudar também aqueles espíritos que ficam à nossa volta, né? A gente sabe que nunca está sozinho. E o interessante é que tem uma pessoa, tem uma frequentadora no grupo de sexta-feira, né? Onde eu trabalho no grupo Emmanuel, que a moça deu um testemunho muito interessante um dia lá. Ela disse o seguinte, que ela foi procurar a casa espírita, né, o nosso lar, por causa dos fenômenos dessa natureza que estava acontecendo com ela, na casa dela, fenômenos assim bem, ela estava fazendo ela sofrer e tal. Aí, mas ela já tinha procurado todo o socorro de que ela precisava e tal. E aí, há pouco tempo, a gente fica ali na salinha conversando, né, com o público, enquanto esperam o passe da fluidoterapia, e nessa noite eu estava lá conversando com eles, e essa moça falou assim, pois é, eu quando comecei, eu vim buscando ajuda para me livrar daquilo que estava acontecendo. Ela disse assim, as coisas foram melhorando à medida que ela foi, né, estudando, e eu não sei se ela faz eu não sei porque eu não perguntei ali na noite, né, quando a gente conversou. Mas ela disse que hoje, eu achei tão interessante ela falar, ela falou, ela não pede mais que eles sejam afastados. Ela disse que foi compreendendo a natureza dessas manifestações e que ela hoje, quando acontecia algum fenômeno desses ainda, né, que tinham diminuído, mas ainda acontecem, ela disse que já pedia por eles, que eles podiam ficar ali, que ela não se incomodava, sabe? Assim, uma maturidade, achei tão bonito o que ela falou, porque ela falou assim, provavelmente eles também estão aprendendo junto comigo. Então, achei muito bonito, eu queria dar esse testemunho aí dessa moça que falou ali, eu fiquei bem assim, achei muito bonito o jeito que ela falou, né? Como ela
com o conhecimento que ela foi adquirindo, o equilíbrio que ela foi adquirindo para lidar com esses fenômenos que ainda acontecem, segundo ela, mas que já não apavoram ela, e ela nem pede mais que eles se afastem, que eles fiquem ali, porque ela está aprendendo, e eles também vão aprender junto com ela. É só para comentar. Poxa, Graça, obrigado pelo teu testemunho. É muito importante, né? Vocês estavam hoje muito calados. Esses testemunhos são muito importantes, né? O que acontece, porque realmente é isso, né? Para que a gente possa ajudar, nós temos que estar bem. E ter conhecimento. Como é que nós vamos ter conhecimento? Estudando. Esse caso que você trouxe realmente exemplifica tudo que nós estamos buscando. A intenção dela é afastar, mas afastar não. A ver que nós vimos aqui com as orientações, as respostas, né, dos amigos espirituais, São Luís principalmente, que muitos dos espíritos estão ali pedindo ajuda. O fenômeno que ele provoca é pedindo ajuda. Imagine se hoje nós vamos a algum local pedir ajuda e somos rechaçados, não somos ajudados, somos ignorados. Puxa vida, nós nos sentimos tão mal, né? E nós precisamos de ajuda. O que é o atendimento fraterno lá no nosso lar, por exemplo, na Casa Espírita? Nós podemos receber aqueles irmãos que vão lá em busca de ajuda. Mas qual a diferença desse irmão para um irmão encarnado e desencarnado? O encarnado vai lá e fala, olha, estou precisando de ajuda, eu vim aqui conversar sobre esse assunto. O desencarnado, na maioria das vezes, não tem essa maneira da fala para que possa pedir ajuda. O que ele usa? O que ele tem em mãos no momento, que é o fenômeno físico. Ele, olha, estou aqui, eu preciso de ajuda. O que essa moça, né, conduziu está perfeito, né? E acontece isso muito conosco. A gente fala, puxa vida, nós que começamos a estudar a doutrina espírita, isso é uma coisa importante para todos nós. Eu adquiri esse conhecimento pelo tempo. Nós somos pilastra, muitas vezes, de irmãos desencarnados ou encarnados que a gente nem sabe. Olha a nossa responsabilidade, né? Dona Sueli Bilac. Obrigada, Zé Roberto. Nada. Aproveitando aqui a deixa, você ali na questão número 10 contou a minha história, na verdade. Assim, está fazendo 1 ano esse mês que eu moro em Londrina. Eu vim de Ivaiporã, lá eu participava do Centro Espírita e participava das reuniões mediúnicas, tal, então já tinha um certo conhecimento. Aí eu vim morar numa casa aqui em Londrina, e um belo dia estou lá eu fazendo as minhas coisas, e me veio na cabeça, assim, eu não posso dizer que eu vi, porque não foi uma visão, foi uma imagem que veio na minha cabeça, um senhorzinho, assim, bem idoso, cabelo branquinho, muito nervoso, muito bravo, tentando abrir a porta da minha casa, querendo entrar, e eu dizia, não, senhor, eu moro aqui, eu estou alugando a casa. E ele dizia, não, a casa é minha, eu tenho a chave, eu vou entrar. E isso, eu comecei a fazer orações, tal, pedir, né, que ele, se fosse realmente, porque eu não sabia se aquilo era real ou era coisa de imaginação minha, né? Se fosse real mesmo, que esse irmão, né, fosse atendido, fosse encaminhado para o centro espírita e fosse esclarecido. Aí, quando foi uns 2 dias depois, uma irmã lá do centro espírita, lá que eu frequentava, em Ivaiporã, me ligou dizendo que foi atendido lá assim, na verdade, em meu nome mesmo, porque lá, não sei se aqui é feito assim, mas lá são feitas algumas reuniões direcionadas para a equipe, né, para os componentes da reunião mediúnica. E como eu fazia muito pouco tempo que eu estava aqui, eu ainda participava, eles punham o meu nome ainda na reunião. Então, diz que a hora que chamou o meu nome,
veio um espírito, um irmão muito nervoso, reclamando que tinha gente na casa dele, que colocaram gente estranha na casa dele. Aí eles, né, foi atendido, tal, esclarecido, encaminhado. Eu acho que é muito, para mim foi muito forte isso, foi uma experiência muito real, né? Então não foi coisa da minha cabeça, não. Eu realmente tive, né, aquela, eu chamo de intuição, de que havia lá um espírito precisando de encaminhamento, de ajuda. E, bom, eu acho que eu ajudei. Foi isso. Travou para mim. Parece que travou mesmo. Acho que vocês não ouviram a minha história, então. Eu ouvi. Não, eu também ouvi. Eu também ouvi. Eu acho que o O Zé Roberto está travado ainda. está pensando. Aí, voltou. Voltei. Tá. Voltei. Desculpa, Sueli, eu ouvi só o começo, depois travou um pouquinho, mas esse relato que você comentou é muito importante. Vamos ver a Rose aqui, porque nosso tempo está esgotando. Rose. Obrigado, Sueli. A Rose levantou a mão. Acho que eu apertei o botão errado. Então tá bom, Rose. Então, ok. Então, Sueli, obrigado por esse relato. Então, vocês veem realmente esse relato. Vocês estavam muito quietos hoje, estavam preocupados. Então, esse caso que vocês trouxeram, que o Eros trouxe, as perguntas da Graça, da Sueli, é isso realmente que acontece. E é muito importante. Olha, vocês vejam a nossa responsabilidade em tudo isso, né? Então, que a Graça trouxe, que a Sueli trouxe, olha como foi importante, pelo nosso conhecimento que nós estamos adquirindo da doutrina espírita, nós pudemos conduzir, né, essa situação, aquele exemplo que a Graça deu da moça, a Sueli trouxe o seu exemplo, olha como nós pudemos colaborar com aqueles necessitados, né? Então, isso é a doutrina espírita. Gente, faltou só um slide só, então, ok, terminamos. Na Revista Espírita tem muitos relatos sobre esses lugares assombrados, o Livro dos Médiuns, a Revista Espírita. Tem 2 livros, As Casas Mal Assombradas, de Camille Flammarion. Tem no Invisível, Leon Denis. São obras que trazem também esse tema, tá? Então, acho que, se não tem mais nenhum comentário, gostaria que pode encerrar para nós. Posso encerrar, Zé Roberto? Então, tá bom. Só um pouquinho, Graça. Então, gostaria de agradecer, né, a presença de todos. É ótimo esse nosso estudo. Puxa vida, como é gostoso. Pena que o tempo é curto. É só isso, mas é muito gratificante a gente estar aqui nesse estudo, viu? Obrigado pela atenção de todos, uma boa noite. E a Glaucia, por gentileza, encerra para nós. Ok. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento de gratidão a Jesus por todo o conhecimento, todo o ensinamento na nossa aula de hoje, e a espiritualidade nos atenda naquilo que a gente é necessário, na nossa necessidade, com os ensinamentos de hoje, que a gente saiba colocá-los em prática e não ficarmos assustados, né, quando alguns desses fenômenos vierem à tona para cada um de nós, ou que a gente saiba orientar os espíritos que estejam tentando se comunicar com a gente, e que Deus nos proteja por essa noite e pela próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Ótima semana e até segunda.
Boa noite, muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau. Obrigado, gente. Fica com Deus, hein? Tchau, tchau. Boa noite a todos.